Primeiro, muito bem-vindo, eu me chamo Alex Vigato, sou consultor financeiro e hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários, tá? Vale a pena ou não vale a pena investir em fundos imobiliários no momento? No final do vídeo eu vou responder isso, a minha opinião pessoal, beleza? Por enquanto, eu sei como parece, eu sei que parece que eu tô já no Canadá já, mas eu não estou. E se você não entende por que tá falando do Canadá, é porque você ainda não segue minhas redes sociais. Então eu vou deixar aqui, @AlexVigato, me segue lá. Hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários, lá eu tô falando sobre investimento, sobre como sair da dívida, lá eu falo sobre tudo de finanças que eu adoro. Mas vamos ter ao tema do vídeo aqui, tá? Então eu vou abrir o gráfico e mostrar ponto a ponto da minha visão se deve ou não investir nesse momento em fundo imobiliário. Fica aí, eu vou passar a vinheta e já começo, bora! Então bora lá, como o tema é legal, eu já peço, deixa sua curtida já agora no começo do vídeo, que me ajuda pra caramba e me motiva pra continuar aqui passando esse conteúdo pra todo mundo, beleza? Primeiro eu vou começar mostrando um indicador que eu não sei se você conhece, mas é muito importante, é o indicador VIX. Tá? O que o VIX mede? Ele mede a volatilidade das ações. O que significa a volatilidade das ações? O medo. Então VIX é conhecido como indicador do medo. Quanto medo os investidores estão dos investimentos atualmente? Passando para a tela aqui, esse é o gráfico do VIX, tá? Então aqui a gente já começa a ter uma noção aqui, ó. Qual que é esse pico que deu aqui? Aqui foi em 2008. Todo o mercado financeiro sentiu muito impacto, né? Então aqui o pico que deu aqui, esse pico de medo, de volatilidade, foi referente a essa crise. Todas essas daqui são alguns pequenos picos de medo também relacionado a mudanças, à política, ao mercado financeiro no modo geral, Estados Unidos. Então você pode analisar que sempre esse pico tem alguma coisa nesse sentido, tá? E lógico que 2020 não ia ficar de fora pela pandemia do coronavírus. Então, por que eu tô mostrando isso para você agora? Pra gente entender algumas referências entre ações, fundos imobiliários e o medo. Aqui agora eu vou incluir o IFIX. O que é o IFIX? O IFIX é o índice de fundos imobiliários, onde ele avalia todos os fundos imobiliários que nós temos atualmente para fazer um índice para mostrar se a gente está mais subindo, mais caindo, como está esse mercado como um todo, tá? Então eu vou apertar aqui para mostrar, ó. Então esse daqui a gente tem só a partir aqui de 2012, né? Mas vamos deixar aqui centralizado nele, vai ficar mais fácil. Então, a partir disso a gente começa a ter algumas noções, né? O IFIX aqui, quando o pico dá um pico de medo aqui, você vê que ele tem uma tendência a cair. Por quê? Porque é um mercado de renda variável. Quando você está com medo, como que você reage? Você reage se expondo menos ao risco, né? Então, entendendo, poxa, se tá com tanta volatilidade agora, tá dando tanto medo, ninguém sabe para onde tá indo, às vezes é melhor eu me proteger, eu colocar numa renda fixa, eu tirar o dinheiro, colocar numa moeda forte, passar pro exterior. Tem várias opções de como você lidar com isso, tá? Mas por isso que não se assustem, é normal, né? Quando tem um pico de medo, aqui vem o medo reflete também na renda variável, tá? Quando o medo está mais controlado, vamos pegar esse período aqui, ó, 2016, 2017, a gente vê que tem um crescimento mais tranquilo, né, quando ele manteve aqui controlado, mas no momento que dá um pico, ele ligeiramente dá uma queda aqui, segura por um tempo, depois volta a crescer, e quando tem um pico desse, que não, questão de pico, como está desde 2012, esse foi o maior pico de medo, de volatilidade aqui que o IFIX teve que lidar, né? Então a gente viu que quando estourou esse medo aqui pelo coronavírus, caiu, né? E isso a gente vê refletido em todos os fundos imobiliários, acho que de maneira geral, eles caíram também por esse medo do investidor. Então ele caiu aqui, quando começou a voltar de novo, ele voltou, e agora tá meio incerto porque, se você não acompanhou o mercado, tem algumas leis correndo no mercado que falaram que também impactaria os proventos de FIIs, que no momento não é cobrado o imposto de renda, e eles iriam começar a cobrar, e agora voltaram atrás, enfim, é aquela bagunça do governo brasileiro. Então enquanto a gente não tiver um fato certo, eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Então por isso tá essa incerteza aí, mas até então o VIX está caindo, né? Então tá voltando a patamares normais aqui, né? Mais controlados. E aqui o IFIX está esperando alguma definição para tomar um rumo. Tá, então o que eu quero mostrar com isso? Agora eu vou entrar com o Ibovespa. O que é o Ibovespa? É um índice das principais ações aí do Brasil, tá? Então ele mede como que é o cenário, como está o cenário de ações no Brasil. É o nosso principal índice. Então o que a gente consegue tirar com isso? Eu incluí esse azulzinho, tá? Então esse azul escuro é o VIX do medo, o laranja é o IFIX, tá? E o azul um pouquinho mais claro é o Ibovespa aqui pra gente comparar.
Então o que a gente consegue comparar? O Ibovespa ele tem uma volatilidade maior, tá? O que isso quer dizer? Quando ele cai mais, e quando ele sobe mais. Por que eu tô falando isso? Vamos pegar algumas quedas aqui, tá? Ó, então se você pegar aqui essa queda de abril até junho de 2018, ó, o IFIX também caiu e o Ibovespa caiu mais, né? E quando ele voltou mais rápido, depois o IFIX acompanhou aqui junto, né? Até ele superar isso daqui, porque aqui esse medo já estava começando a refletir algumas coisas, então ele já sentiu antes o mercado. Então essa volatilidade já começou antes, né? Então quando ele caiu aqui por causa da pandemia, ele caiu muito mais, tá? Então ele caiu muito mais, o IFIX ele caiu, mas caiu menos. E quando voltou agora, a gente tá vendo logicamente, né? O Ibovespa tá acima e o IFIX está aqui esperando essa resolução aí também, que também impacta as ações, mas impacta de maneira geral, pelo cálculo, era em cima dos fundos imobiliários. O que eu quero mostrar com isso, tá? Eu quero mostrar que depende do seu cenário, depende do seu plano, da sua idade, o que você quer acumular agora, depende se isso faz sentido ou não para você ter fundos imobiliários ou não, tá? Aqui eu tô para exprimir minha opinião, então deixa aqui no comentário o que você acha disso, me ouve aqui agora que vai ser um bate-papo interessante. Depois você coloca a sua opinião pra gente conversar também e debater, beleza? Vendo isso, que dá pra concluir, tá? Ações têm mais volatilidade, ou seja, se você tá concordando que no longo prazo tende a crescer, ações é muito mais interessante para quem está acumulando valor, tá? Por quê? Porque a tendência é que no futuro você acumule mais resultado, o seu patrimônio cresça mais rápido do que se você alocar o patrimônio no fundo imobiliário, beleza? Fundo imobiliário é muito mais focado em proventos, em renda, tá? Qual que é a estratégia do fundo imobiliário? É você pegar essa renda esse patrimônio que você aportou de investimento no fundo imobiliário, você pegar essa renda que ele te dá por mês e reinvestir, porque aí você vai acompanhando aí esse fluxo, certo? Porque o fundo imobiliário em si, ele tem um certo teto, tá? Agora eu vou abrir um outro site aqui chamado Funds Explorer, e ele mostra ponto a ponto de vários fundos imobiliários. Deixei um fundo pra gente estudar aqui agora, tá? Então vamos lá, o fundo que eu vou comentar aqui agora é esse BB Progressivo, tá? Então esse BBPO11. Ele é um fundo que vamos descer aqui pra entender um ponto a ponto. Ele é um fundo de tijolo. O que quer dizer fundo de tijolo? É que ele tem imóveis para alocação, tá? Num modo geral. Pode diferenciar um pouquinho as estratégias, mas é isso que ele tem. Então ele tem imóveis, então quantos imóveis ele tem? A gente pode descer aqui e dar uma olhadinha. Então ele tem 64 ativos, certo? Em mais aqui, ó, em 14 estados diferentes, então aqui você consegue ver a concentração, né? Ele tá maior em São Paulo e aqui esse verdinho é Distrito Federal, né? E aqui você consegue ver todos os imóveis que ele tem, ou seja, ele é um fundo que tem vários ativos, não depende somente de um lugar, ele está diversificado em vários outros estados, né, o que muda um pouquinho o seu risco sistêmico, porque, poxa, se São Paulo tiver um pouquinho pior, ele tem em outros lugares também para rebater. Aqui tem um nível de vacância também, então você vê que esse é um fundo que ele mantém aqui em 100% da vacância, beleza? E aqui tem uma pegadinha que eu vou falar no final para você continuar aqui. Então vamos entender alguns pontos primeiro desse BBPO11, beleza? Aqui eu tô pegando um gráfico dele de 12 meses, então aqui a gente vê que desde... aqui é quando 31/7 ele chegou num certo pico dele, né? Até que foi um pouquinho mais, 139,87. E agora ele está sendo cotado mais ou menos aí a 115,05, tá? Como que esse fundo funciona? Aqui é interessante você analisar os relatórios, tá? Deixei até um aqui aberto, mas eu vou mostrar o caminho para você. Se você descer aqui no site, todos os comunicados, ele é obrigado, tudo que ele está fazendo, quando ele tem o capital aberto em bolsa, ele tem que notificar todos os investidores, tá? Então ele tem até os informes periódicos aqui, avisos ao cotista, e tem esse último relatório aqui, tá? Então eu cliquei aqui, abri esse relatório, então aqui ele mostra um pouquinho mais do fundo. Estudem os fundos que todo ativo que você vai colocar dinheiro primeiro, você tem que estudar, tá? É obrigatório. Não vai porque eu tô falando, não vai porque outro youtuber ou um consultor, não.
vai porque você entendeu o risco, entendeu os seus objetivos e tá fazendo isso porque faz sentido para você no futuro, beleza? Leva essa dica. Então, quando você entra aqui você já consegue ver o objetivo do fundo, que é interessante você entender, né? Então, o fundo foi criado com o objetivo de adquirir agências e centros administrativos do Banco do Brasil para alugá-los ao próprio Banco do Brasil. Ou seja, por mais que ele tenha todos aqueles ativos, ele tem somente um cliente. Qual que é esse cliente dele? É o Banco do Brasil, onde ele adquire o imóvel do Banco do Brasil, o imóvel daquela agência naquele momento, para ele realocar para o próprio Banco do Brasil e ele garante essa permanência. Por isso tá aquela vacância lá de 0%, né? Ou então uma alocação de 100%. Todos os imóveis são alocados porque tem uma agência lá, ele já comprou com o objetivo de alugar ela para a própria agência, que vai permanecer no mesmo lugar, tá? Então aqui ele dá alguns pontos em especial, certo? Então a taxa de administração de 0,28%, quantidade de cotas que ele tem aqui até o período que ele foi declarado esse informe, certo? Então é interessante você entender aqui que ele fala os pontos, ele tem a própria informação do próprio gestor, tá? Ele fala da receita, dos resultados dele, então dá uma olhadinha. Eu não vou fazer isso agora. Se você quer isso daí, deixa aqui nos comentários. Pô, Alex, faz um vídeo analisando somente um fundo em específico, comenta qual fundo você quer, que eu faça um vídeo somente analisando ele, beleza? Tá, vamos lá pro site agora, esse daqui é o próprio site do Fundo Explorer, tá? Nesse site ele está falando o seguinte, que o patrimônio do fundo, tá? O patrimônio do fundo é esse 1,5 bilhões, tá? Então 1,5 bilhões é o total de imóveis que ele tem atualmente. Esse é o limite do fundo, tá? Por quê? Como que esse fundo ele vai continuar crescendo, vai continuar evoluindo? Com a gestão. Então a gestão ela mantém esse fundo saudável. Se ele tem um cliente somente, se o Banco do Brasil for prejudicado, isso daí pode prejudicar a rede dele como um todo, e isso é um risco que tem que entrar na sua conta, tá? Mas deixando isso para um segundo ponto, você tem que entender que como esse fundo continua crescendo, com as valorizações da sua cota, com o pessoal vendo que isso é interessante, ele é um fundo que tem uma certa regularidade que dá para botar no seu plano de previsibilidade, certo? Então ele continua crescendo, ele tem os próprios aluguéis que são corrigidos pelo IGPM, por exemplo, e pode ser uma oportunidade porque agora o IGPM está na faixa de uns 40% de correção, que é um absurdo. Espere que isso é bom por esse lado, tá? Você pode analisar como bom. Não acho que ele vai conseguir repassar esse valor como um todo para os clientes dele, mas você também já coloca na sua conta do seu aluguel ou então já negocia agora com o seu locador. E essa previsibilidade que eu acabei de te falar, ela reflete também no fundo, porque se ele tem aquele valor patrimonial, que é esse patrimônio líquido aqui de 1,5 bi, por exemplo, e o preço dele agora comparado com o valor patrimonial tá 1,20, isso quer dizer que ele tá 20 por cima acima do seu valor patrimonial, tá? Vixe, calma aí, Alex, confundiu, bagunçou, bloqueou, relaxa. Você não precisa entender isso tudo agora, tá? Isso já vai ficando um pouquinho mais avançado, mas faz parte da análise de fundo imobiliário que eu gosto de fazer. Isso está fazendo o seguinte, aqui esse valor patrimonial, o que ele faz? É o total do patrimônio dele dividido pelas cotas que ele tem. Então, para ficar no 0 a 0 dele, a cota teria que estar no valor de 96,17. Quanto está a cota agora? Vamos descer aqui. A cota agora está 115. Que é o quê? Que é esses 20% acima. Por que o pessoal escolhe pagar esses 20% acima? Primeiro, para calcular isso tem que lembrar que tem a isenção de 15% do imposto de renda. Qualquer pessoa que alugar, ela vai ter que pagar e aqui você não paga, né? O fundo já está pagando normal e ele te repassa sem isso. Segundo, essa previsibilidade e crescimento, dependendo da incerteza do momento, lembra daquele do VIX que eu te falei? Dependendo do medo do momento, um fundo mais previsível e mais seguro é mais interessante. Então depende da análise de cada um, tá? Não tem um certo e errado. Eu não gosto de investir nesse fundo em específico, eu tô mostrando para você um fundo que eu não invisto, tá? Justamente porque ele só tem um cliente. Então quando esse cliente é afetado, por mais que seja o Banco do Brasil, tá? Eu não gosto na cabeça que tem só um cliente. Se ele for afetado, ele vai afetar toda a rede dele, tá? Isso é improvável de acontecer? É improvável, tá? Só que isso faz parte de um risco sistêmico. Então, no meio de um mercado que você tem vários outros fundos para se analisar, talvez seja interessante você comparar melhor e ver se você não tem um fundo que se adequa melhor à sua estratégia. Tá? Então, só resumindo, então esse PVP, aqui vamos dizer, né?
é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial, tá? Esse 1,20 quer dizer que a cota tem um ágio, então a gente tá, os investidores estão investindo agora, eles estão escolhendo pagar com um certo ágio pela segurança e previsibilidade que esse fundo comporta para eles. Então as considerações finais é o seguinte: se você está acumulando o valor para o longo prazo, está começando agora a sua jornada de aporte financeiro, está com capital baixo ainda, isso daí é mais interessante nas ações. Por quê? Porque as ações têm um potencial de crescimento maior. O gestor, né, o próprio CEO da empresa, ele consegue diminuir os custos, ele consegue vender mais, ele consegue pegar matérias-primas com um preço menor e aumentar a sua lucratividade no final. Então tem várias estratégias que um fundo imobiliário é mais complicado de acontecer. Ele tem um certo limite e ele cresce somente por essa influência do mercado. Poxa, Alex, mas eu gosto dessa menor volatilidade, eu gosto de reinvestir, sentir esses proventos entrando e eu reinvestindo e comprando mais cotas e crescendo no longo prazo, beleza. Aí vai de perfil a perfil, não vou entrar nesse critério, cada um tem a sua melhor estratégia. Para mim não é tão interessante porque, vamos dizer, se os fundos imobiliários subirem 20%, provavelmente o mercado, o IBOV, o mercado de ações, vai estar subindo muito mais que isso, tá? E se você comparar esse crescimento um pouco mais durante 10 anos, esse um pouco mais acumulado vai dar uma diferença bem grande lá na frente e talvez o seu fundo imobiliário não consiga dessa forma, tá? E se ele permanecer no mesmo patamar, o valor da cota, vamos dizer assim, ele não crescer tanto, é um pouco mais essa tendência, tá? Ele oscila, mas continua em um certo patamar. Para ele crescer, ele tem que fazer uma subscrição. O que é isso? É gerar novas cotas para captar o valor para continuar o fundo crescendo, tá? Então na teoria vai ficar meio que elas por elas e no longo prazo as ações vão ter tendem, tá? Não posso garantir um crescimento futuro, mas elas tendem a ter um retorno maior do que fundos imobiliários. Se você curtiu o conteúdo até agora, deixa sua curtida, se inscreve aí no canal. A maioria do pessoal que assiste aqui não é inscrito no canal, então se inscreve para dar um apoio aí. Me siga nas redes sociais, @AlexVigato, tá? Eu vou deixar agora no final 2 vídeos que eu gosto bastante sobre planejamento, sobre o primeiro investimento, para complementar todo esse conhecimento que eu já passei até agora. Espero que você goste. Fique aí, até o próximo. Valeu!